Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Estudo e Oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana com mais um estudo, uma reflexão, com mais uma corrente de preces, de orações, de vibrações. Para todos nós que já estamos aqui online, para aqueles que vão entrar, para os nossos lares, familiares, amigos, por toda a humanidade. Esse momento é muito especial porque nos conectamos e nos reconectamos ao nosso sagrado, aquela luz divina que habita em nós. É por isso que é muito bom a gente iniciar a semana aprendendo um pouquinho mais e conectando com essa positividade, com a certeza de que estamos sendo fortalecidos, protegidos e que estamos nos preparando cada vez mais para a próxima escalada evolutiva. Porque a trajetória evolutiva, ela não é feita de elevador, ela é feita de degraus. Então, a cada aprendizado, um degrau que subimos, né? Então, estando fortalecidos, plenos de consciência, nós conseguimos ir galgando esses degraus que nos aproximam do Pai e de todas as benesses daqueles que conseguiram tirar a capa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da tristeza, da irritabilidade, de tantas emoções que às vezes nos desequilibram no dia a dia. Pois bem, nós vamos rogar ao nosso Pai querido que abençoe a todos nós, como se sobre cada lar, cada local em que estivermos, possam receber aquele banho de luz, como se um raio de sol estivesse direcionado bem no nosso lar, penetrando ali o recinto em que estamos e também nos iluminando. Que nós possamos receber esse mimo divino, desse processo de iluminação, para o nosso fortalecimento e para o nosso equilíbrio. E enquanto estamos fazendo esta oração, enquanto estamos fazendo o nosso estudo, que a espiritualidade amiga possa permitir aos seus trabalhadores que se aproximem de cada um de nós, nos tratando, nos acolhendo e cuidando do nosso físico, da nossa mente, do nosso ser espiritual. E tudo isso graças à presença de cada um de vocês que nós podemos fazer essa maravilhosa corrente de preces e de estudo. Eu dou boa-vinda a você que está aqui conosco. Você tem muita gente que nos segue desde o primeiro dia do estudo e oração. E dou boa-vinda a vocês que estão chegando no canal, que estão conhecendo agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. E já temos aqui algumas mensagens no chat. Vamos ver quem já está aqui. David, boa noite, seja muito bem-vindo. Antônio, Tita, Estela, Fátima Rossi, Norminha, sejam todos bem-vindos. Liliana, Silvia, Ieda, Lúcia, Vera, Manzolilo, Vera Viana, Dona Ivani, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo. Boa noite, Nilza. Dona Ivani, vocês estão me escutando bem? Parece que a Dona Ivani falou que está um pouco cortado. Vejam se o som está bacana, se vocês estão me vendo, se está tudo ok, porque às vezes é a internet individual, né? Aqui para mim está tudo ok aqui. Aí vocês me dão esse retorno, por favor, pelo chat, tá bom? Para mim aqui está ok, não teve nenhuma ziquezira, não. Pois bem, hoje nós vamos estudar esse livro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, capa dura que eu adquiri, coleção Joana de Ângeles para ajudar a Mansão do Caminho. Todos os livros da série psicológica de Joana de Ângeles vem nessa capa linda e ajuda as obras assistenciais do nosso querido Divaldo Franco. O livro se chama Vida, Desafios e Soluções. A mentora, autora espiritual, é a nossa querida Joana de Ângeles, e a psicografia é o nosso querido Divaldo Franco.
Quem quiser adquirir, basta entrar em contato com a Mansão do Caminho, chega pelo correio, tá bom? Bom, nós vamos ver então o capítulo 11, né? É um trecho do capítulo 11, um subtítulo. Obrigada, amigos. Então, Dona Ivani, dá uma olhadinha na internet da senhora. Para as outras pessoas tá ok, para mim também tá ok. Obrigada, viu, gente? Bom, aqui o pensamento bem direcionado. Como Joana de Ângeles é um texto mais denso, então eu vou ler trechos e a gente comenta. Leio mais um pedaço e a gente comenta, tá certo? Porque eu acredito que assim facilita a compreensão do texto, né? O pensamento bem direcionado. O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Bom, então, nesse primeiro parágrafo, é importante a gente parar, porque o pensamento, ele não é algo engessado. O pensamento, ele é vivo. Por quê? Porque ele se modifica, né? O pensamento, ele é gerado na mente. A nossa mente, ela tem a sua sede no nosso eu espiritual, né? Então, o pensamento, ele é vivo, porque ele transforma, ele modifica, o pensamento tem força. O pensamento, ele é de uma particularidade muito interessante, porque ele atua de uma forma que nós vamos estudar aqui, ele é atuante, ele atua e ele modifica, ele modifica muito da nossa vida. Então, o nosso pensamento, ele é algo assim de maior importância na nossa trajetória evolutiva, certo? Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Olha que coisa interessante. Então, nós podemos aqui direcionar o nosso pensamento. Ou seja, nós temos um poder sobre os nossos pensamentos. Nós temos a liberdade de escolher a direção que o nosso pensamento deve seguir. E, dependendo do direcionamento, se for um bom direcionamento, nós conseguimos encontrar soluções e respostas para as dificuldades e problemas da nossa vida, nos levando a uma vida mais saudável, mentalmente, emocionalmente e fisicamente falando. Então, Joana pede que a gente eduque o nosso pensamento, que isso é de uma relevância ímpar, educar o nosso pensamento. Isso é fácil? Não, é muito difícil. Mas vamos ver o que ela nos traz de dicas aqui. Normalmente, em razão do hábito do mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece e não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis pela construção mental do que anelam inconscientemente e elaboram pelo pensamento. Se alterarem a forma de encarar a vida, se alterarem a forma de pensar, tudo se modifica, tornando-lhe a existência mais tranquila e positiva. Olha que coisa importante. Então, Joana nos traz algo interessante. Ela fala aqui do nosso hábito de mal pensar.
Ou seja, nós não nos damos conta da importância do pensamento e não sabemos, não trazemos para nossa consciência a importância do direcionamento dos nossos pensamentos. E aí, aqui ela traz que nós temos uma negatividade predominante no nosso estágio evolutivo. Nós sempre temos um pensamento negativo que nos acompanha. Então, nós estamos rodeados de negatividade. Mas a maior negatividade que existe está onde? Dentro de nós. Então, a gente acredita que o outro está nos envolvendo com energia negativa, o outro está nos enviando pensamentos negativos, e isso é meia verdade. É claro que o contato com os outros tem a sua importância, mas se dentro de nós tiver a negatividade e tiver o mau direcionamento dos pensamentos, nós somos co-criadores de todo esse negativismo que a gente se queixa, né? Porque inconscientemente os meus conteúdos estão lá. Todas as minhas lembranças de todas as vidas lá dentro do arquivo do inconsciente. E os meus pensamentos são gerados a partir desses arquivos. Então, se os meus pensamentos estão numa vibe negativa, é porque o meu conteúdo inconsciente tem muita negatividade. E aí eu preciso de direcionar. Por que a gente não limpa um armário, um fichário, coisas que não prestam? A gente faz o que? A gente descarta. A gente deixa ali coisas úteis, positivas, que nós vamos usar, que vai fazer bem, né? Então, nós precisamos de educar o nosso pensar. Porque por mais que saia algum conteúdo negativo, com a educação do pensamento, eu transmuto em uma positividade. Entende a importância disso? Né? Bom, então, o mais importante desse parágrafo, nós somos responsáveis pela construção mental que nós fazemos utilizando o nosso inconsciente e o direcionamento do nosso pensamento. A responsabilidade é nossa. Então, quem precisa de mudar? Somos nós. Porque se não houver essa mudança nossa individual, a gente não consegue fazer essas mudanças necessárias. Tá seco. A neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas. E a neurociência confirma o poder da força mental na atividade humana. Olha só, o que é neurociência? Neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, cérebro, conexões, a organização cerebral, a anatomia, ou seja, o que existe no sistema nervoso, cérebro, cerebelo, bulbo, etc. A fisiologia do cérebro, como é que o cérebro funciona, né? Como é que acontecem as sinapses cerebrais. Isso tudo a neurociência. Então, essa ciência que estuda o sistema nervoso confirma, ou seja, para uma ciência confirmar, é porque teve estudos, provas científicas para que se confirme. E o que a neurociência confirma? Que existe um poder da força mental nas atividades humanas. Ou seja, o nosso pensamento, ele influencia a nossa vida, tudo que a gente faz. E a nossa força mental tem um poder imenso. Por quê? Porque ela vai atuar também nas nossas atividades. Certo? E, ao mesmo tempo, a neurolinguística. O que é a neurolinguística? A neurolinguística é a ciência que estuda os mecanismos neurais fisiológicos associados à compreensão da linguagem, à aquisição da linguagem, à produção da linguagem. Ou seja,
estuda a elaboração lá no cérebro da linguagem também. Então, a neurolinguística, ela é uma parte da neurociência que estuda tudo relacionado à linguagem, certo? Bom, então, a neurolinguística, o que fala? Que as fixações mentais, elas contribuem para as realizações humanas. O que isso quer dizer? Que quando eu penso uma coisa várias vezes, e isso pode contribuir para a minha realização humana. Se eu penso negativo, eu vou realizar o quê? Coisas negativas, né? Eu vou estar ali envolvendo com negativismo. Se eu penso positivo, eu vou estar realizando o quê? Coisas positivas. Então, olha que interessante. Cientificamente, os pensamentos, eles são importantes, né? A nossa força, o poder mental nosso, ele interfere na atividade humana. E as fixações mentais, ou seja, pensamentos repetitivos, eles contribuem para as realizações humanas. Se eu tenho um pensamento repetitivo, né, em relação à minha carreira de estudante, sempre positivo. Olha, eu estou estudando, eu vou fazer medicina, eu vou me formar, eu vou ser um bom médico, eu quero trabalhar lá nos países bem subdesenvolvidos, esse é meu sonho, e a pessoa repete, pensa, 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 quando você menos espera, está no Médicos Sem Fronteiras, né? Ao mesmo tempo, se eu, diante da mesma situação, falar, a medicina é difícil, eu quero estudar, mas eu acho que eu não dou conta de passar, não. Eu vou fazer a prova, mas eu acho que não vou dar conta. Eu acho que vou fazer o vestibular, mas eu acho que não vai dar certo, não. Se eu só penso que eu não consigo, possivelmente eu não vou conseguir mesmo, né? Estou aqui tirando uma formiga de perto do computador, né? Então, entendem a diferença, né? Mas aqui Joana deixa claro que força mental, fixações mentais podem fazer mudanças na nossa vida, para melhor ou para pior, dependendo do que? Do direcionamento que a gente der. Continuando. É de mau hábito cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas. Então, Joana fala que é um péssimo hábito nosso cultivar pensamentos destrutivos, negativos, pejorativos, perturbadores, porque esses pensamentos vão agir na nossa área de emoção e vai agir na nossa realidade física. Não fica só na mente. Os nossos pensamentos se concretizam. Eles se realizam, certo? Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça e constate que essa ocorrência sucedeu, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as ideias, construindo-a de forma diferente, edificante, positiva. Ver-se-á que se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores. Então, é exatamente assim. Se eu estou pensando negativo, né? Eu mudei, tá, gente? Porque eu era pessimista das vagas. Eu já saía de casa pensando, meu Deus, eu vou lá agora, vai ser difícil eu achar vaga essa hora. Vai ser complicado. E chegando mais perto, eu acho que não vai ter vaga, não. Vai estar muito cheio, eu vou estacionar longe, eu vou sair mais cedo. Eu era pessimista das vagas. Eu nunca achava vaga. Já teve vezes eu ficar meia hora rodando e não achar vaga. Era péssimo. Foi me dando até desânimo de ir em algumas regiões, alguns locais que eu precisava. Aí, meu marido era o contrário. Ele falava assim, eu sou o sortudo das vagas.
Nossa, sabe esse setor comercial sul, 2 da tarde? Pois é, ele chega e a vaga aparece, sabe? Gente, para quem não é de Brasília, é um setor que tem pouquíssimo estacionamento e muita coisa acontece ali, né? Sabe, aquele momento assim que você nem acredita. Onde e sempre que a gente vai, eu falo, vamos mais cedo para procurar vaga. Pois aí tá aquela vaga assim na frentinha. O máximo que eu já vi ele foi dar uma volta até achar a vaga, sabe? Uma voltinha pequena. E eu não, eu ficava lá. Até que eu decidi mudar, né? Então, eu já até falei para as minhas amigas que eu já saio de casa e eu já mentalizo. Universo, eu estou saindo de casa, eu vou naquela loja trocar aquela roupa. Então, por favor, a minha vaga já está sendo preparada para mim. Eu nem vou escolher, porque vai ser a melhor vaga que terá. Não importa se é pertinho, se é mais distante, é a minha melhor vaga. A minha energia vai estar nessa vaga. Gente, impressionante. E agora eu faço sempre assim. E eu vou brincando, e quando eu chego perto do local, eu falo, anjinho das vagas, por favor, guarda minha vaga, né? É claro, né, gente, que não tem anjo vigiando vaga, mas tem energia que a gente exala e a gente sintoniza e aí faz uma mudança. Mudou a minha vida. Nossa, como mudou. Eu agora eu acho estacionamento com muito mais facilidade. Então, é o que o Joana falou, diante de algo negativo, comece a construir ideias positivas. E no início você fala assim, eu falava primeiramente assim, eu falo, mas assim, no fundo eu não acreditava não. Depois eu fui repetindo, aí eu vi que a hora que eu estava falando, né, e repetindo o trajeto, parece que a coisa começava a funcionar. Aí o tempo foi diminuindo, ao invés de meia hora já diminuiu. Eu falei, não é que esse negócio funciona? Até que eu acreditasse firmemente. A hora que eu passei a acreditar firmemente, nossa, melhorou demais. Então, eu estou dando para vocês um exemplo assim, tranquilo, né? Mas vamos pensar em inúmeras coisas que podem acontecer na nossa vida e que a gente, de alguma forma, pode modificar. Por exemplo, estou fazendo um projeto como arquiteto para mostrar para o cliente. Mas eu não sei se o cliente vai gostar, acho que ele nem vai gostar, eu estou fazendo isso aqui, mas eu vou levar de qualquer jeito? Não, gente. Eu vou fazer o melhor projeto. A hora que eu for sentar, penso positivo, entro na energia daquela pessoa que me encomendou o projeto, tento entender qual é o sentimento, qual é o sonho daquela pessoa, e aí vai ser muito bom. Isso aconteceu no meu aniversário, que há pouco tempo eu fiz 60 anos, e eu queria um bolo especial, que fosse gostoso, que fosse bonito, né? E que fosse de um tema como se o bolo tivesse umas pinceladas assim de tinta, igual uma paleta de pintor. Aí, procurando, nós achamos uma pessoa. E ela, eu peguei uma foto da internet, mudei como estava na internet, criamos assim o que a gente queria, e essa pessoa foi de uma positividade, foi de uma, sabe, ela fez com tanto carinho, tanta dedicação, foi tão bom, e ficou um bolo lindo, 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 lindo. Eu acho que foi o bolo mais lindo que eu já tive na minha vida, sabe? Por quê? Porque atendeu ao meu desejo, né? E tudo aconteceu assim, porque nada que eu não entrei assim em nenhuma vibe negativa em relação a esse momento. Eu pensava, tudo vai dar certo. E vão vir as pessoas que vão somar hoje, naquele momento, né? Então, quando a gente muda um pouquinho o pensamento, a gente entrega para o universo, porque às vezes eu fico ali teimando, querendo a vaga do lado direito, e o universo separou para mim a do lado esquerdo. Né? E de repente, do lado direito, que é aquela que eu escolhi, e teimei, e não aceitei a outra vaga, às vezes vai ter o cara que vai me fechar atrás. Né? Então, é muito importante a gente assim se conectar com pessoas que também estão nessa positividade para ir somando.
E não é a gente rogar praga ou fazer uma evitação, evitar de estar com pessoas que têm uma negatividade. Não. A gente pode ser exemplo para os outros. A gente pode mostrar para os outros que positividade dá certo. Algumas. Depois eu vou continuar a leitura, depois eu quero voltar nesse assunto sobre por que algumas pessoas têm tanto pensamento negativo assolando a sua mente. Tá bom? Daqui a pouquinho eu respondo. Vamos continuar primeiro aqui. Não desejamos, com isso, afirmar que com o simples fato de elaborar-se uma ideia necessariamente acontecerá como se quer ou como se planeja. No entanto, a onda mental emitida se transforma em fator propiciatório que irá contribuir para tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado de empenho, esforço para torná-lo real, construtivo, edificante. Então, não basta se ser mágico, né? Mas eu preciso de me esforçar, de me empenhar. Eu quero fazer um concurso para ser professora. Então, eu preciso de me empenhar, eu preciso de estudar, eu preciso de ver a matéria que vai cair, eu preciso de me esforçar, né? Eu preciso de ser leal ao meu projeto, né? Então, o pensamento, a força mental positiva, vai me propiciar estar conectada a todas as outras positividades, né? Porque são ondas, né? Ondas semelhantes, e isso é fantástico. O homem, vitimado por uma necessidade masoquista, que gosta de chamar atenção pela piedade e não pelos seus incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cultivando mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo uma grande capacidade para produzir os efeitos. Olha, gente, que coisa mais importante Joana nos traz, né? A necessidade masoquista que a maioria de nós tem de receber do outro a piedade, de chamar atenção pelo sofrimento. E olha o termo que Joana usa aqui, complexos de desgraça. O que significa isso? Não conseguir enxergar nada positivo em nenhum processo. Então, se eu peguei um trânsito e o trânsito está parado, vamos pensar na proteção, no livramento, no momento de reflexão, né? E não ficar no desespero, agoniado e pensando que vai dar tudo errado porque você ficou parado no trânsito. A vida, ela não é inerte, ela é movimento. Eu lembro quando estava aquele processo complicado em São Paulo, que parava muito o trânsito, né? Eu tinha amigas que levavam kit de unha. Então, às vezes, no engarrafamento, fazia as unhas da mão, lixava, passava até esmalte e tirava com acetona. Aproveitava, aí saía do engarrafamento com as mãos feitas, né? Tinha gente que levava livros para ler, palavras cruzadas para fazer. É isso que é trazer a positividade. É não deixar que algo que contrarie, que mude seu plano, acabar com tudo. Não pode. Então, aquela história, se eu não posso ter o Zezinho, minha vida acabou, eu não vou ter mais ninguém. Com 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, só serviria o Zezinho? É pensar muito restrito, né? E aí, por exemplo, se eu desejo fazer um curso, mas estou impossibilitada porque é um curso caro, eu não tenho dinheiro, não tem na federal da minha cidade, eu tenho que trabalhar, então eu posso tentar escolher outro, se for totalmente inviável, depois de tentar sistema de bolsas e tudo mais, porque quantas coisas são maravilhosas para a gente fazer também, né? Se uma porta se fecha, uma janela se abre, a vida é movimento. Quando a gente pensa que está um tempo horroroso e muito vento, para que é o vento? Polinização, né?
Para que é o vento? O vento também leva sementes, né? Bem longe, e assim a gente vai tendo uma transformação daquela natureza, sempre nascendo árvores novas. Então, vamos sair dessa nossa necessidade masoquista de ter que falar de doença, de ter que falar de aperto financeiro, de ter que falar de aperto que a gente passa. Tudo bem a gente conversar isso vez ou outra com alguém que quer nos escutar, nos ajudar. Mas a vida não pode ser assim, né? Porque a gente, às vezes, a gente fala tanto disso que a gente verbaliza e joga uma energia de fixação naquele problema, naquela tristeza. Nós somos tão masoquistas que quando a gente liga a TV, se tem um caso lá complicado, de uma notícia bem negativa, um acidente horroroso, uma coisa tal, aí a pessoa vai assistir, né? A pessoa vai assistir. Eu tenho certeza que se for ter uma palestra edificante e um programa mostrando, né, um sequestro, uma coisa, todo mundo vai querer ver o que aconteceu no sequestro, né? Então, o dia que a novela tem o maior pico de audiência é o dia que duas pessoas brigam, puxam o cabelo, tal, um mata o outro, né? Então, a gente dá uma luz, assim, dentro de nós, a gente reserva a suíte principal do nosso coração para o negativismo, o masoquismo, os pensamentos negativos. E aí, depois, quem vai colher tudo isso? Nós, que nós iremos fabricar essas negatividades e nós é que colheremos, né? Então, tá doente? Tô. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo? Não, eu tô com um pouco de dor de cabeça, mas já tô melhorando. Vou melhorar mais ainda. Agora mesmo estarei boa. Pronto, falei a verdade e saí do masoquismo da desgraceira e fui para a positividade, certo? Modificando a estrutura psicológica pelo sanear do conflito a que se apega, deve direcionar a força mental para a sua realização, a fim de que lhe surjam fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das ocorrências externas, desde que está programado pelo pensamento divino para alcançar os patamares mais elevados da vida. Deus nos criou para sermos felizes. Deus permite que nós assim consigamos ir galgando degraus para patamares muito elevados, até que nós alcancemos o patamar maior junto do Pai. Mas para isso nós precisamos de limpar, de tirar da nossa mente, sabe, esses conflitos apegados ali à nossa estrutura mental. A nossa estrutura psicológica precisa de ser modificada. O nosso olhar precisa de parar de buscar masoquismo, negatividade, para ir de encontro à positividade. É isso que é o título do capítulo, direcionamento do pensamento. Então, cabe a nós escolher se eu vou para o negativo ou se eu vou para o positivo. Basta trazer para a consciência e pensar, refletir. A harmonia que predomina no universo igualmente se encontra no ser humano, que momentaneamente está em desenvolvimento dessas belezas, que cantam em toda parte. Então, aqui, a harmonia do universo existe dentro de nós, só que nós ainda não temos a mesma harmonia, porque nós nascemos simples e ignorantes, lá quando fomos criados, e estamos aprendendo. A nossa bagagem hoje não é de quando fomos criados. A nossa bagagem hoje é de alguém que já sabe muitas coisas, mas tem inúmeras, inúmeras, inúmeras coisas para aprender mais. Então, continuemos no aprendizado, buscando essa harmonia em nós, porque Deus nos criou para sermos harmônicos conosco, com aqueles que nos cercam e com todo o universo.
Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade dos membros das aspirações que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Então, desafio existencial é aquele impulso para a gente seguir adiante, ao alto e avante. Então, os desafios é que faz com que a gente pesquise, aprenda, melhore. Se não houvesse os desafios da vida, nós estaríamos paralisados no pessimismo, no negativismo e nas coisas que não ajudam na nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos de saber que os desafios existenciais, eles requerem esforço, trabalho, edificação, mudança, aprimoramento. Nós aprendemos com os desafios. Os desafios não são castigos, são oportunidades de aprendizagem e de crescimento que Deus nos dá. Vamos parar de sermos vítimas. Vamos parar de sermos tão negativos, tão masoquistas, de estarmos ali naquele sofrimento constante, porque às vezes não é para ter sofrimento, mas a gente escolhe sofrer numa situação. Então, se eu estou na fila aguardando para um show, aí começa a reclamar. Ai, mas é difícil, não sei o quê. Para quê? Você sabe que toda vez para entrar no show tem fila, né? Então vá sabendo que vai ter fila, vá com um tênis confortável, vá com uma roupa confortável, leve a sua aguinha, coloca o celular cheio de bateria, se estiver sozinho, se quiser, joga um joguinho. Transforma essa espera, vai ligar para um amigo que não veio há muito tempo. Para que tudo tem que ser difícil? Né? Eu lembro que meu esposo fez cirurgia de catarata de um olho, depois do olho e tal, e eram horas de espera. Eu sei que nas 2 cirurgias eu bordei uma toalha linda de ponto cruz. Ao invés de ficar pensando em problema tal, o bordado ali de ponto cruz era uma meditação. Eu aproveitei aquele momento que eu estava sentada e bordei, era um descanso. A hora que ele saía, eu falava, nossa, já? E isso eram 3 horas de espera, sabe? Então, se não tem como fugir do desafio, da dificuldade, vamos fazer do limão a limonada, é possível, é possível. Último parágrafo para vocês não ficarem cansadinhos. Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o si mesmo com a luz do discernimento elevado, em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida. Essa é a finalidade da reencarnação, a principal finalidade. Ela liberta o espírito da roda automática das experiências do ir e vir, sem conquistas correspondentes às propostas da divindade. E porque esse fenômeno de conquista do infinito não cessa, terminada uma etapa, outra surgirá, mais desafiadora. E mediante essas vitórias, o ser se planifica e se torna uno com Deus. Olha que lindo fechamento deste capítulo. Que coisa fantástica, Joana de Ângeles, aqui, né? Então, nós precisamos escolher fazer essa viagem rumo ao nosso inconsciente mais profundo. É o processo de autoconhecimento, de perceber o que eu trago comigo, e aí liberá-lo dessas heranças primárias. O que são as heranças primárias? As crenças limitantes que aprendemos nesta vida com familiares, com as pessoas que nos cercam, com as nossas lembranças de vidas passadas. Crenças que limitam a nossa felicidade. É também libertar das heranças
de culpas, de medos, de autopunição, de autoflagelação. Libertando disso, como que nós vamos libertar disso? Com autoconhecimento, sabendo discernir. Por exemplo, naquela época eu não sabia disso, então não se culpe pelo que você não sabia. Vamos seguir em diante, agora você sabe, não faça mais. Que é o que Jesus pedia, vá e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, mas aprende a lição e agora não volta a errar. Né? Enriquecer o si. O si é essa totalidade nossa mais profunda, o si mesmo, né? Tudo que nós vivemos, iremos viver, quem fomos, quem somos e quem seremos. É a nossa essência, o nosso eu maior, a nossa criação. Então, enriquecer o si, enriquecer o nosso espírito com a luz do discernimento elevado. E no ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida. Então, nós precisamos de crescer, discernir o que nos faz crescer, para estarmos em sintonia com a vida que é bela e maravilhosa, a vida que Deus nos deu. E aí, nós deixaremos desse ir e vir, porque às vezes a gente se conecta com o Pai e desconecta, conecta, desconecta. E aí a gente vai evoluindo, dá 2 passos para trás, dá um passo para... Não. Então nós vamos seguir adiante, sempre em contato com esse processo de ligação com a divindade, dessa ligação com tudo de maravilhoso nesse universo que é abundante de tudo maravilhoso. E vamos vencendo. Cada vitória nos aproxima mais do Pai, até chegar o momento em que seremos uno com Deus, ou seja, estaremos verdadeiramente ligados ao Pai. E eu queria falar para vocês que existem alguns transtornos, né, que tem como sintoma o aumento e a proliferação de uma produção incessante de pensamentos negativos, como, por exemplo, transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade. Essas duas doenças, elas têm como sintoma, a pessoa não consegue muitas vezes parar de produzir negatividade. É preciso ajuda de medicamentos, é preciso ajuda terapêutica, é preciso ajuda do passe, né? Aquele tripé que eu falo para vocês, corpo, mente, espírito, precisa de estar alinhado. Então, às vezes, se você está tentando e não está conseguindo, procure ajuda para ver se você não tem algum transtorno que possa estar produzindo aquela proliferação de negatividade na sua mente. Porque isso acontece muito. E às vezes a pessoa com medicamento já começa a baixar mais a ansiedade, o medo, certo? E aí nós vamos concluindo que quando a gente trabalha os nossos pensamentos e direciona os nossos pensamentos para a positividade, nós estamos auxiliando na construção da nossa saúde mental. Né? Lois Hay, que é a rainha das afirmações positivas, né? Ela fala aqui afirmações para a saúde emocional. E eu queria terminar o estudo lendo aqui para vocês. Eu agora vivo em um amor, luz e alegria ilimitados. Está tudo bem no meu mundo. Eu reivindico o meu próprio poder e amorosamente
eu crio a minha própria realidade. O meu nível de compreensão está em constante crescimento. Estou no processo de mudança positiva. Eu me amo e aprovo a mim mesmo. Eu confio na vida e me sinto seguro. Aceito que sou único. É seguro olhar para dentro. A vida me apoia. Depois, em uma outra live, eu vou anotar essa afirmação e vou deixar escrito no chat, né, na descrição do conteúdo, para poder vocês terem acesso a essa afirmação, que é uma mudança, só a gente falar isso uma vez já é maravilhoso, né? Então vamos agora, sentados onde estivermos, imaginarmos que estamos recebendo uma luz maravilhosa que vem do alto e que essa luz está nos banhando e que toda a negatividade que existe em nós, como se fosse assim uma poeira, um barro, vai sendo retirado do nosso ser e transmutado em luz, tá certo? Enquanto a gente faz a nossa prece final. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos este momento de luz, de oração, de comunhão, unidos com um pensamento de amor, com sentimento de amorosidade, de irmandade, de felicidade. Pai querido, abençoa todos nós que estamos aqui, a todos os teus filhos que sofrem fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Que toda a humanidade possa receber de ti essas vibrações de luz, que a nossa amada escola Terra seja um berço de luz e que o bem prevaleça sobre o mal, sempre em todas as circunstâncias. Que o nosso Brasil seja envolto com muita luz, muita paz, aceitação, muito amor fraterno. Que o nosso lar seja envolto em energias de amor, de harmonia e de compreensão. E que dentro de nós possamos sentir o nosso peito se iluminar diante do afeto presente no nosso coração, direcionado a Ti, Pai querido, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima, e a todas aquelas entidades que aqui estão presentes cuidando de nós. Abençoa os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Que a nossa noite seja abençoada, que o novo dia renasça amanhã nos trazendo a esperança da vitória. Assim finalizamos dizendo que assim seja. Amigos queridos, obrigada pela atenção, obrigada por estarem aqui todos reunidos em nome de Jesus. O nosso próximo estudo de oração será realizado na quarta-feira às 20 horas e depois sexta às 18. Se você não é inscrito, nos ajude, inscreva no nosso canal. Se você gostou do estudo, divulgue com os amigos, basta compartilhar o vídeo ou o link. E se você gostou desse vídeo, dê like para ajudar no canal, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Nós lembramos que este não é um canal pago, tá, gente? E nós não recebemos pagamentos, então é um canal que não tem monetização alguma, tá bom? É realmente o intuito de fazermos ao vivo para estarmos aqui juntinhos nessa corrente, nessa doação e no recebimento de tantas energias maravilhosas. Boa noite, amigos e amigas. Fiquem com Deus. Até quarta, se Ele quiser. E Ele há de querer.